Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar de um assunto que já virou uma novela, e uma novela chata, e uma novela que pode ter um final infeliz para a seleção brasileira. Estou falando de Carlo Ancelotti e das notícias que vêm de Madrid, de que o Real Madrid começa a pensar, a projetar uma proposta de renovação para Carlo Ancelotti. Para quem não está entendendo, desde o fim da Copa do Mundo, a CBF, principalmente na pessoa do presidente Edinaldo Rodrigues, sonha em ter Carlo Ancelotti como técnico da seleção brasileira. O Ancelotti sempre se manifestou de que não pediria para sair do Real Madrid antecipadamente. O Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até o meio de 2024 e que qualquer possibilidade só após esse prazo. E, na verdade, segundo as informações que a gente ouviu de pessoas próximas ou de pessoas que acompanham o dia a dia do Real Madrid, é que o Ancelotti, além de não pedir para romper o seu contrato antecipadamente, que se o Real Madrid quisesse que o Ancelotti continuasse, o Ancelotti iria ser seduzido pelo tamanho que é um pedido, uma oferta para o Real Madrid continuar. Ao mesmo tempo, a gente viu o presidente da CBF mais de uma vez dizendo que tinha um acordo com o Ancelotti para ele assumir a seleção brasileira no meio de 2024, além de outros jornalistas aqui no Brasil, como, por exemplo, o André Rizek, que é um jornalista de muita credibilidade das organizações Globo, dizer que o Ancelotti está fechado com a seleção brasileira. E aí fica esse chove não molha, como diziam os antigos, de a CBF estar fechado, para tudo que envolve o Real Madrid, a imprensa, as pessoas do Real Madrid, considerando que o Ancelotti não tem nada fechado com o Brasil. A assessoria de imprensa do Real Madrid blindou o Ancelotti de perguntas como essa, inclusive a reportagem da TNT Esportes, quando vai falar com o Ancelotti, recebe a orientação explícita de não tocar no assunto, né? E, logicamente, o combinado não é caro, então se você combina antes, você recebe a orientação e dá o ok de não perguntar, não pode perguntar, e aí fica nesse chove não molha. E nos últimos dias, o jornal Relevo trouxe a informação de que o Real Madrid está preparando uma proposta de renovação para o Ancelotti, e aí fica na dúvida se vai ser de 1 ou 2 anos a proposta de renovação, e que no entendimento de quem decide pelo futebol do Real Madrid, o Ancelotti seria o nome certo, o nome mais indicado, por ele, além de ser um grande treinador, trabalhar muito bem com jovens e ser o cara que não haveria uma ruptura na sequência do trabalho do Real Madrid com esses jovens. Logo depois, isso primeiro o jornal Relevo publicou, e depois o jornalista do Marca, José Félix Dias, que é um jornalista que conhece muito do Real Madrid, publicou também uma coluna dizendo que o Real Madrid e o Ancelotti nem precisam falar sobre renovação, porque tudo entre o Ancelotti e o Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, é feito na base da palavra, e que isso nem precisaria ser discutido, porque no entendimento do Real Madrid, tão logo o Real Madrid diga que quer que o Ancelotti continue, o Ancelotti continuaria. É esse o cenário, e é um cenário muito complicado para a seleção brasileira, porque além de você esperar 1 ano e meio pós-Copa do Mundo de 2022, temos que lembrar, a Copa do Mundo 2022 terminou no dia 18 de dezembro de 22. Nós estamos quase em dezembro de 23. E o Brasil se comprometeu, ou o Brasil pensou em esperar o Ancelotti até o meio de 24. Então é 1 ano e meio aí. Além disso, você tem uma situação evidente do trabalho do Fernando Diniz, está patinando, como talvez fosse previsível patinar, dado a pouca bagagem do Fernando Diniz, né? Acho que isso não tem problema nenhum a gente dizer, né? É um técnico com
novo, com pouca experiência, e logicamente a gente está falando isso quando ele foi contratado. Hoje ele já é um técnico campeão da Libertadores, mas isso não muda essa pouca experiência, e principalmente pela dificuldade de você implementar o trabalho autoral do Diniz nos poucos encontros com a seleção brasileira. Então o Brasil vem de 3 jogos sem vencer nas eliminatórias, empatou com a Venezuela, perdeu para o Uruguai, perdeu para a Colômbia. Nesta terça enfrenta a Argentina, numa situação de um trabalho que dá uma patinada. E e com o risco, melhor dizendo, com o risco de você perder o Ancelotti, a percepção desse trabalho fica muito mais grave. O jornal o Globo, numa reportagem do Diogo Dantas, trouxe no sábado, trouxe a informação de que a CBF continua dizendo que o Ancelotti está contratado pela CBF. Então, assim, por mais que saiam as notícias, dentro da CBF, segundo informações do jornal O Globo, que também é um veículo de credibilidade, a CBF continua dando como certa a contratação, a chegada do Ancelotti no meio do ano. O Ancelotti, estrategicamente, não fala nada, e não fala nada mesmo. Inclusive, há alguns meses, 1 mês e meio atrás, ele foi receber um prêmio na Universidade de Parma. O reitor da universidade disse que o Ancelotti estava indo para a seleção brasileira. Antes do Ancelotti falar, o Ancelotti pegou o microfone depois e não falou nada, nem confirmando, nem negando. Então, a gente tem clara aí uma postura do Ancelotti de não falar nada, e o não falar nada traz incertezas demais com a cabeça da seleção brasileira. Porque o Real Madrid, até na reportagem do jornal Relevo, isso está muito claro, o Real Madrid, entre aspas, já tem um plano B na mira, que seria o Xabi Alonso, que faz uma temporada fantástica treinando o Bayer Leverkusen. Xabi Alonso, campeão da Champions pelo Real Madrid, passagem pelo clube, uma identificação muito grande nesse período em que jogou no Real. Já seria o plano B, mas que o plano A é o Ancelotti. E aí, o que você acha? O que você pensa? Quem está escondendo o jogo? É o Real? É o Ancelotti? A CBF tem a certeza do acerto com o Ancelotti? A CBF está confiando demais? O que você acha dessa história? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual que você já conhece, faz tudo aquilo. Segue, se inscreve, dá like, dá gostei, dá curtir, comenta, compartilha. Tudo isso você faz aqui nas mídias sociais da TNT Esportes. Beleza? Até uma próxima. Qualquer notícia a gente volta aqui com um vídeo de informações de bastidores, de opinião, aqui nas mídias da TNT Esportes.